como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Margarete Negreiros, do canal Meg Negreiros. E eu trouxe algo que eu já tinha falado, que eu gostaria de trazer aqui no canal. E hoje eu venho trazendo uma conversa gostosa aqui com vocês e uma dica super. Olha, o que eu quero trazer para vocês são coisas que eu coloco no meu dia a dia. Trouxe uma colinha aqui, viu? Coisas que eu coloco no meu dia a dia para melhorar a minha saúde. E o tema que eu trouxe hoje é por que eu decidi mudar os meus hábitos alimentares. Não só os alimentares, meus hábitos assim, de um modo, eu diria que geral. Porque eu decidi. E quando isso aconteceu. Eu desde pequena, eu vi a minha avó, ela cultivava, ela tinha uma hortazinha lá no quintal e ela cultivava algumas cheiro verde e algumas ervas, alecrim, arruda, hortelã, eram poucos, mas ela tinha. E ela sempre dizia que era muito bom. Inclusive, quando eu sentia algum mal-estar, eu era bem pequena. E ela dizia, faz um chazinho do hortelã que vai ser bom. E depois, agora já muitos anos após a morte dela, eu pesquisando, e realmente eu descobri que cientificamente comprovado que o hortelã realmente faz bem para aquilo que ela dizia. Quando foi que me caiu a ficha? Tinha tudo isso lá da minha avó, mas era assim, de vez em quando eu fazia um chazinho ou comia uma salada. Mas aí um dia não muito feliz, meu pai ficou doente e eu fui visitar ele no hospital. Chegando lá, uma tia minha estava lá e a gente conversando e ela me disse assim, nós só temos que nos acostumar e aceitar, porque todos nós, toda a nossa família vai morrer de problema cardíaco, porque todos nós somos cardíacos. E eu ouvi aquilo e me acendeu assim uma luzinha. Gente, será que não tem como mudar isso? Aí ela falou, eu tomo remédio, a fulana, citou todas as minhas tias que tomavam, tios, né? E eu fiquei, será que há algum jeito de mudar isso? E eu comecei a pesquisar, né? Porque vendo meu pai ele tinha mal de Parkinson, já idoso e sofrendo com aquilo. Meu pai tremia tanto que ele não conseguia levar um copo com água para a boca, porque derramava tudo. Então eu comecei a ver aquilo e disse, Senhor, que coisa difícil. E foi aí que despertou, que me caiu a ficha para pesquisar. E eu comecei a pesquisar. E fui descobrindo nas plantas, nas ervas, né? Porque pela medicina era tudo muito caro. Exames para problemas neurológicos e são todos muito caros. Então eu comecei a pesquisar também sobre coração. Claro que é necessário que sejam feitos exames para você detectar exatamente o que você tem e a partir daí você começa a mudar os seus hábitos e vai ter uma vida de maior qualidade. Então dali eu comecei a pesquisar e comecei a mudar pequenos hábitos na minha vida. Olha, mas para isso, eu te digo, você precisa parar, pensar e tomar uma decisão. Se você quer realmente isso, se isso é importante para você. Eu decidi, eu vi que aquilo valia a pena para mim. E você tem que pensar, será que vale a pena? E como as pessoas vão reagir? As pessoas sempre têm uma reação, nem sempre é a melhor. Existem algumas pessoas que quando a gente começa numa RA, que é uma reeducação alimentar, não simplesmente um regime,
As pessoas dizem, você está de regime? Eu digo, não, eu não estou de regime, eu não faço regime, eu tenho uma RA. Eu mudei os meus hábitos alimentares, é uma reeducação. E aí lá naquele início, depois que eu tomei essa decisão, não foi fácil, porque a gente luta conosco, com nós mesmos. A maior dificuldade que a gente enfrenta é com nós mesmos. Eu comecei a tirando primeiro refrigerante, os pães, os bolos de trigo, os doces, brigadeiro, pudim, sabe? Os doces. Aí eu diminuí o sal. Aí eu tirei também os salgados, pastel, coxinha, sabe? Essas coisinhas. As frituras, os embutidos que eu amava, eu amo, acho delicioso. Mortadela, salsicha, salame eu não gosto. Mas mortadela e salsicha eu gosto muito, mas eu me abstenho. Também tirei o café. A cafeína eu percebi que não me fazia bem. Ela causava danos, assim, eu ficava com dores de cabeça. Ele é estimulante, o café, e certos estimulantes para mim não dá muito certo. Café e qualquer coisa que contenha álcool não dá bem no meu organismo. É o meu caso. Aí você tem que pesquisar para saber o que é que não faz bem a você e vai retirando. E outra coisa, eu sentia muitas dores de cabeça, muita enxaqueca, e também por causa da rinite, também tinha dores, tinha crises. E conversando com uma pessoa, ela me disse assim, olha, o meu médico me disse para mim tirar o arroz. Ah, foi difícil, foi muito dolorido para mim. Eu foi brava quando eu vi isso. Tirar o arroz. Gente, eu amo arroz. Arroz é delicioso. Arroz branco mesmo, sabe? Eu acho uma delícia. Fazer ele refogadinho com... Ai, não vou nem falar aqui. E arroz é gostoso. Eu gosto muito de arroz. E arroz e feijão é a combinação maravilhosa. Aí eu parei e disse, não, mas eu já decidi a mudança. Então vamos tirar o arroz. Não foi fácil. Olha, no início eu fiquei em abstinência. Juro pra vocês, abstinência. Eu passava na rua a metros de distância, ai, tem alguém ali cozinhando arroz. Ai, gente, estão cozinhando arroz. Ai, que delícia, aquele arroz parece que tá bom demais. E eu ficava com dor de cabeça, eu ficava nervosa, eu ficava agitada, eu ficava sentindo falta do bendito do arroz. Aí eu comecei uma pesquisa e descobri que o arroz, ele vicia tanto, o organismo fica tão acostumado quanto quem usa cocaína, gente. Aí gente. Aí eu comecei a trabalhar. Peraí, eu não posso ficar sem nada. Comecei a procurar outras coisas para colocar junto. Aí eu coloquei o macarrão, né? O macarrão já dava assim uma amenizada, não é tão gostoso quanto, mas eu coloquei o macarrão. E comecei, naquele tempo eu tava com um peso bem elevado, né? Tava fofinha. Agora eu tô bem menos, tô bem leve. E assim, eu já tinha tirado aquelas coisas, mas ficava naquela. Comia durante um tempo, tinha dia que eu voltava. Aí eu comecei, para diminuir meu peso, eu comecei a agregar algumas coisas. Assim, pesquisando, eu descobri que a canela, o gengibre, eles são bons, porque eles são termogênicos, né? E eles ajudam a queimar a gordura localizada, gordura interna, né? Gordura visceral. E eu comecei colocando na comida junto o açafrão. Eu tirei o coloral, coloquei o açafrão, agreguei mais limão. Eu sempre fui louco por limão, mas comecei a colocar mais limão e a água com limão também, o limão mesmo no alimento. E para substituir o café da manhã, chá, ou às vezes chá, né? Não é todo chá que eu acho que combina com alguma coisa. Eu sempre vou pelo meu paladar.
né? Porque a gente tem que ter, é um dos prazeres que a gente tem, é a comida, é o paladar. Então, se você tira tudo, você começa a ficar estressado, nervoso, angustiado, né? Então, eu coloquei a cevada. A cevada substituiu muito bem o café, diminuiu as dores de cabeça, eu já não sentia mais dor de cabeça. Então, isso foi maravilhoso para mim. Foi uma decisão forte? Foi. Mas me ajudou demais, demais mesmo. Então, fica a dica aí para vocês. Se você já tem hábitos saudáveis, você pode agregar mais, fazendo alguns cortes e acrescentando outras coisas que vão ser boas para vocês. Depois, mais à frente, eu pesquisando, eu descobri a aveia e coloquei a aveia, né? E fui... Do milho, eu gosto muito das coisas que vêm do milho. Infelizmente, o milho, ele contém glúten e tem uns que já são modificados geneticamente. Infelizmente, o que não é muito caro. Mas, tipo assim, somente... Perdoem o barulho, gente. Somente de você já se abster de alguns alimentos, você já vai melhorando o seu organismo. Outra coisa muito importante, eu quero deixar aqui uma dica para vocês de um suco que ele ajuda realmente a desintoxicar o organismo. No início e de tempos em tempos eu faço esse suco, é maravilhoso. Você vai pegar, você faz assim com o seu dedo, desculpe o movimento feio, né? Assim com o seu dedo, e você coloca aqui nessa quantidade de salsinha, com o talo e tudo, folha e talo. Então vai ser a quantidade que cabe aqui no seu dedo. Então, aquele maço, você vai picar a salsa, joga no liquidificador, um copo americano e meio de água. Depende do tamanho do limão, você pode colocar um limão inteiro, só um limão mais ou menos assim, desse tamanho, né? Você espreme ele todo, se você gosta muito do limão. Se você não gosta muito, coloca pouco, vai de acordo com o seu paladar. Um pouco do limão, essa água, e vai bater. Você tem que bater de 3 a 5 minutos. Bata até dissolver tudo. Não é para coar esse suco. E você toma meia hora antes de você dormir. Ele vai fazer uma varredura assim no seu rim, porque quando a gente deita, geralmente a gente fica assim, né? Assim, ó, nessa posição. E o rim, ele fica na parte de trás da gente, então a água vai descer para o rim, ele vai filtrar, a água do organismo geralmente vai descer e ele vai filtrar bastante. Por isso que à noite a gente tem mais aquela frequência de levantar para ir no banheiro, o rim está filtrando. Quando você tomar esse suco, fica o alerta, você vai ter mais um acúmulo de urina. Pela manhã você vai ter mais xixi. Isso vai ser bom, vai ajudar, esse suco vai ajudar na filtragem, sabe, do seu sangue, vai ajudar a limpar as impurezas do seu rim, do seu organismo, vai diminuir os líquidos retidos no seu corpo. Isso é bom, logo você começa a irriar, você fazer, digamos, você faz 3 dias seguidos, aí dá um tempo, aí faz novamente, não precisa fazer todos os dias, sabe? Mas você faz assim, eu costumo fazer uma semana seguida, né? Mas eu gosto do sabor da salsa, tem gente que não gosta de forma alguma. Se não gosta, substitui ela pelo coentro. Vai muito bem também. Agora, se você não gosta de nenhum deles, ficou um pouco difícil para você, né? Então, você coloca, faz esse suco, toma meia hora antes de dormir. Já vai deitar para dormir e veja lá, uns 30 minutos antes você toma o seu suco, passou um pouco, daqui a pouco dormir. Cama, dormir mesmo. Seu organismo vai trabalhar e você vai sentir como a sua pele vai melhorar, vai ficar mais viçosa, vai diminuir muita coisa da sua... Observe a sua pele. Comece tirando umas fotos antes e depois que você já fizer mais ou menos um mês, 2, 3 meses, tire outra foto e veja.
você vai ver a diferença, as pessoas também vão ver. E o seu organismo também vai ficar melhor. No início, por quê? Porque a gente tem muito sal no organismo, por causa dos embutidos, por causa de tanta coisa, dos refrigerantes. E aí, esse processo, esse suco, ele vai ajudar eliminando. Essa é uma dicasinha que eu tenho para você. E outra coisa que eu faço quando eu compro essas folhas, quando eu compro os meus vegetais, os meus legumes, as minhas frutas, né? Nem sempre a gente consegue encontrar o orgânico. Ele deveria ser utilizado, era o orgânico, mas nem sempre a gente consegue encontrar o orgânico. Então a gente vai lá na feira ou na frutaria e encontra aqueles produtos. Muitas vezes você pergunta, é orgânico? A pessoa diz, mas não é. Então, para não ter dúvida, tem uma dica muito legal que alguns médicos divulgam, doutor Dayan Siebra, doutor Lai Ribeiro, Juliano Pimentel e alguns outros que divulgam e que assim vai ajudar a eliminar uma boa quantidade do agrotóxico que vem nesses alimentos. Olha, quando você começar a sua RA, você vai ter pessoas que vão começar a colocar coisa na tua mente. Não precisa fazer isso é bobagem. Porque de vez em quando a gente sai com os amigos, a gente vai numa reunião e é muita data comemorativa que a gente tem. Tem Natal, tem Réveillon, tem aniversário, tem formatura, tem casamento, tem aquele dia que você sai com os amigos da empresa, tem, sabe? São tantas coisas. Mesmo na RA, nesses dias, as pessoas ficam tentando nos convencer a participar com elas do que elas participam, né? Então a sua RA vai ficar meio complicada. Mas se você já tomou a sua decisão, siga adiante. E muitas das pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas eu não vejo vantagem nisso. Eu não vejo vantagem, Meg. Eu falo, mas por quê? Diz porque você só come mais verde. Frutos, verduras, legumes, essas coisas. Mas você sabia que está cheio de agrotóxicos? Aí eu comecei. É verdade. E agora? O que fazer? Tem os orgânicos, mas é difícil de encontrar. Então, com essa dica lá, eu comecei a pesquisar, pesquisei, encontrei 3 litros de água num reservatório grande, eu coloco na cuba da pia. Eu lavo a cuba bem lavada, ela é de inox, e depois eu coloco água sanitária para esterilizar bem a cuba, toda a parte superior da pia ali, deixo descer pelo ralo também um pouco de água sanitária, aí depois limpo, agrego, boto lá fecho a cuba, boto de uns 3 litros de água, 3 litros de água, da torneira mesmo, né? E depois eu coloco 2 colheres de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. Aí eu coloco, vou deixar as fotos aí em cima para vocês observarem. Coloco as folhas. Quando coloca folha, é só folha. Aí eu coloco ali cheiro verde, a cebolinha, o coentro, a salsa, a couve, né? Quando é o repolho, eu tiro folha por folha para colocar também. Né? Quando é verde, eu boto só os verdes. E deixo ali até 15 minutos. Não deixo mais do que 15. Alguém ensinou 40 minutos. Eu deixei 40 minutos, mas quando eu tirei, assim, algumas coisas ficou aguada. A cebola, parece que entrou água dentro. Algumas coisas estragou mais fácil. Então, 15 minutos para mim foi o suficiente. Olha, eu percebo a diferença. É uma diferença grande. Sabe por quê? O tomate, a cebola, assim, na superfície dele, parece que encerou, parece que passou alguma coisa, limpa ao extremo. Deixei 15 minutos no bicarbonato, retira tudo, joga aquela água fora, mais 3 litros de água, aí eu pego um copo americano, boto essa quantidade aqui de vinagre de álcool mesmo. Essa quantidade, copo americano, você tem um copo americano na sua casa, vai ficar assim, um dedo de vinagre, joga lá nessa água, misturou, botou todos os de volta
reiterando, se for os verdes, é só folha. Quando você vai botar tomate, cebola, pimentão, essas coisas, aí já é só eles, entendeu? Já é outra vez. Aí botei agora o vinagre, misturei, deixei lá as verduras mais 15 minutos. Tirou dos 15 minutos, eu gosto de ou secar com um paninho. Eu acho melhor do que secar com um paninho, eu tiro, boto no reservatório, levo lá para fora e exponho ao sol. E deixo ele secar ao sol, tomando um pouco de sol. E aí depois eu trago eles e alguns eu coloco na geladeira, outros nem coloco na geladeira. Aqui é quente, eu moro no Maranhão, é quente. Eles não estragam, duram um pouco mais. Mas assim, a observação que eu fiz, eu observei que deixando menos, quando eu deixei 40 minutos estragou mais. Quando eu deixei só uns 15 minutos naquele molho ali, sabe? Ficou maravilhoso. E fica essa dica aí pra vocês. Eu acredito que, assim, é muito válido. Mesmo que alguém queira botar na sua cabeça, isso não vai ser tão bom, isso não é tão eficiente, mas é comprovado que tem uma certa eficiência sim. Ele não vai tirar total, sabe, o agrotóxico dali, mas ele tira muito. É tanto que você observa. Porque logo que o alimento chega, logo que chegou do mercado, a primeira coisa a fazer, antes de você lavar, do jeito que vem, você bota na geladeira e deixa lá até ele ficar gelado. Na geladeira, não no freezer, gelado. Deixa ali 1 hora, 2 horas. Gelou, você traz, lava, só lava depois de gelado, que já é para dar um choque nesse alimento. Ou se você não botou na geladeira para dar aquele choque, você lava com água gelada, água bem gelada, porque esse choque térmico vai fazer com que o alimento se feche, né? Então o agrotóxico estiver por fora, ele não vai adentrar e você colocou ele no molho ali, vai sair, porque ficam alguns agrotóxicos bem por cima, na casca, na folha, que eles borrifam, né? Para evitar os insetos. Infelizmente tem muitas pragas e alguns não sabem ainda como combatê-las. Então essa dica eu achei valiosa, maravilhosa. E fica aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é bem diferente, nós vamos ter uma boa parte agora de vídeos assim. Depois eu vou trazer também umas receitinhas, ok? Então por hoje é só. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, um lindo dia, muita saúde, muita força, muita energia. Não esquece, like, curte, comenta, compartilha e tenham muita saúde, tá bom? Bye!